Nesse vídeo você vai criar um jogo clássico Arkanoid do zero com SDL, 220 linhas de código, rapidinho ali, ó, para você. Muito legal, com a jogabilidade muito legal. Game over, você venceu, coloridinho, vai aprender a criar uma janela, tá? Multiplataforma, então vai rodar tanto no Linux quanto no Windows. Muito legal. Então, pessoal, e a gente vai fazer esse jogo então usando essa libSDL aqui, ó. Ela é uma lib que ela é multiplataforma, então vai funcionar tanto no Windows quanto no Linux, e ela é bastante usada para criar jogos assim, joguinhos. Eu trabalho com ela desde 2006, né, que eu tive o primeiro contato, então eu sei que já é uma coisa antiga assim, já é meio que padrão de mercado, todo mundo conhece. E tem vários jogos, ó. Você entra aqui, ó, você vê ó, aqui ó, na Steam, joguinho feito com essa libSDL que a gente vai usar aqui agora. Claro que a gente vai usar agora para fazer uma coisa bem mais simples, né? Vamos fazer um jogo bem simplificado. Mas aí aqui você vai entrar para poder ó, instalar aqui, ó, baixar o. A gente vai usar SDL2, na verdade, se você for instalar. Para quem está usando Linux, eu vou deixar no README do projeto, no GitHub, os comandos para instalar. E para quem usa o Windows, é só vir aqui e baixar. Ó, aqui é SDL Releases, ó. Aí você vem aqui e baixa a versão que você vai usar, mas a gente vai usar a versão 2, na verdade, tá? SDL2. Aí você vai vir aqui nos releases e vai baixar a versão, aqui ó, a versão 2, tá? Mas eu vou deixar o comando para quem vai estar usando no Linux para instalar pelo terminal. E aí, o que acontece? Vamos lá, vamos começar. Eu já criei aqui, ó, eu criei o repositório no GitHub, só baixei, tá vazio aqui, só tá com o README aqui, deixa eu abrir a pasta, Open Folder, Projetos Arkanoid. Tá aqui, ó. O README vazio, só Classic Arkanoid Game e o nosso main. Beleza? Vamos lá então. O que a gente vai precisar? Já está instalada a libSDL aqui no meu computador, então vamos usar aqui no include sdl2 sdl.h e para escrever na tela o sdl2 sdl ttf de TrueType Font. E aí vamos o nosso stdio padrão para poder usar o terminal, escrever, formatar as mensagens que a gente vai mostrar para o usuário e tal. Vamos incluir também um stdball, porque eu quero poder retornar verdadeiro ou falso nas funções. E, por enquanto, acho que é isso aqui. Beleza, então vamos lá para nossa int main. Return 0. Tá, aí qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Inicializar a nossa lib. Então, sdl init. Aí que eu vou passar qual o tipo de submódulo da SDL que a gente vai usar, que eu vou usar aqui o vídeo. Como que é? SDL init. Tem várias opções aqui, a gente vai usar vídeo na tela. E o ttf init também para poder inicializar o módulo de fontes, né? E aí por que a gente vai usar SDL, né? Com SDL a gente consegue criar uma janela e aí tanto no Windows quanto no Linux vai funcionar igual, né? Com o mesmo código. Criar uma janela e a gente vai desenhar dentro dessa janela, né? Vou começar aqui só criando a janela para gente. SDL window é um ponteiro para o window. E aí, como que cria uma janela? SDL create window. E aí, o que que ela precisa? Ó, tem vários parâmetros. Primeiro, um título, que a gente vai colocar Arkanoid C, que a gente está fazendo em C. E aí, agora o X e o Y, né? O X é a posição na horizontal e o Y é a posição na vertical. E aí tem o W e o H, que o W é a largura da janela e o H é a altura da janela. Então, aqui, para posição, eu vou usar um define da própria SDL, que é para centralizar a janela na tela. Ó. SDL Window Post Centered e na horizontal também. Window Post Centered. Aí a largura e a altura, eu vou criar um define aqui, porque a gente vai precisar usar essas propriedades para outras coisas. Então, screen width de 800 e a altura de 600.
colocar aqui. Screen widget, screen age. E aí no final aqui ele ainda tem um parâmetro para passar umas flags, se a gente quiser fazer full screen ou usar OpenGL ou Vulkan, mas a gente não vai usar nada, zero. Beleza. Então aqui a gente está criando a janela, tanto que se eu rodar aqui, ó, vamos ver se eu consigo compilar já, gcc main.c. Opa, não salvei o arquivo, peraí, Ctrl S. Main.c, o nome do executável vamos chamar de arc, só para economizar espaço. E aí ele vai dar erro porque ele não achou a SDL init, né? Ele não achou essa função aqui, porque é uma lib. Então a gente tem que passar esse parâmetro aqui na construção do nosso executável. "-l", né, de lib e o nome da lib, SDL2. E eu já vou passar também o da fonte ali, então "-l", SDL2 TTF, de True Type Font. Beleza, gerou. Bom, ele só está criando a janela. Vamos só ver se dá para ver já a janela. Ou se é muito rápido, ele vai. Ó, nem dá para ver. Ele já inicia e fecha, né? Porque já está retornando aqui direto. Então, o que a gente pode fazer? Vamos fazer aqui assim, um ball running go true. E enquanto o running for true, um SDL delay aqui de 20 milissegundos para ele ficar num loop. Mas eu não posso executar assim, porque se eu inicializar com um loop infinito, aí ele pode travar o sistema. Ele travou algumas vezes enquanto eu estava testando aqui a lib. Então vamos já colocar alguma coisa a mais para a gente poder ver funcionando, né? Ou peraí, se eu fizer um contador, será que vai dar tempo de ver? Tá, vou fazer então um contador assim, ó, só para ver se a gente consegue ver a tela. Int counter igual a 1000. Aí if menos menos counter igual a zero, break. Assim ele não vai estar no loop infinito, né? Ele vai quebrar o loop depois de 1000 passadas aqui. Vamos ver se assim a gente consegue ver criando a janela, pelo menos. Entendeu? Vamos ver, ó. Pum. Criou a janela, ó. Tá vendo? Arcanoid C. Deixa eu finalizar aqui antes de travar o sistema. Eu acho que ele já até deve ter travado. Não, deixa eu tentar fechar a janela. Deixa eu ver assim, ó. Aqui, ó. Wait. Pronto. Beleza, viu a janela sendo criada. Deixa eu já tirar isso daqui, desse loop infinito, porque isso daqui pode travar o sistema e eu vou ter que começar o vídeo de novo. Então, deixa eu tirar aqui esse count. Beleza. Tá bom, a gente criou a janela, mas vocês viram que tá uma janela preta lá, né, sem nada. Para desenhar na janela, então, qual que é a ideia, né? Com SDL a gente consegue criar imagens, sei lá, você cria no Photoshop, no GIMP, sei lá, sequência de bonequinhos se mexendo, cenário, e você consegue colocar tudo na tela para ficar bonito, igual aqueles jogos da Steam que a gente estava vendo. Mas aqui a gente vai fazer como hoje, vai fazer uma coisa simples, eu quero fazer em menos de 200 linhas. Vamos fazer o jogo do Arkanoid, né, que é aquele jogo que tem a barrinha que fica embaixo, que você controla com as setas, e aí a bolinha fica indo, batendo nos cantos e destruindo os bloquinhos que vão estar lá em cima. Tá? Aí a gente vai tentar fazer isso e eu vou tentar fazer só com os quadrados, só desenhando mesmo os quadrados na tela, sem ter que carregar imagens e tal. Não que seja complicado, é tranquilo até também, mas vamos fazer assim dessa vez. Tá? Então o que a gente precisa? Tá? Primeiro a gente precisa de um renderer, que é assim, a gente tem a janela tá lá em branco, a janela é só uma janela mesmo. E a gente precisa ter um render, que é quem vai ficar lá dentro da janela desenhando as coisas na janela pra gente, né, do jogo. Então, ó, SDL renderer, renderer, um ponteiro também, renderer. E vamos criar SDL create render. O que ele pede, né, de parâmetro? A janela que a gente criou, um driver, se você quiser usar um driver especificamente, a gente não vai usar. E vamos ver como. E mais umas flags ali no final. Nem sei se a gente vai precisar. Então aqui, ó, window. Opa, window. Driver -1 para ele usar o padrão.
E aqui essas flags, vamos usar então esse padrão aqui que é o SDL Renderer Accelerate, que se a minha máquina tiver placa de vídeo, ele vai usar a placa de vídeo para acelerar a renderização dos gráficos, né? Bom, vamos carregar a fonte já? Então, aí que tá. Fonte, ó. Eu deixei aqui. A gente tem que usar uma fonte TrueType. E aí eu gostei dessa daqui. Eu acho que vai ficar legal essa daqui. Eu vou baixar, download. E vamos colocar lá na pasta do nosso projeto. Eu vou abrir aqui, ó. Aqui. Vamos copiar ela e colocar na pasta do nosso projeto. Ctrl X. Home. Cadê? Projects. Tá em testes. Cadê? Workanoid. Ué, não tá aqui? Eu coloquei em testes. Arc, assim. Não tá. Tá onde então? Onde que eu baixei? Study. Aqui, Arcanoid. Beleza. Então aqui eu vou criar uma pasta chamada fontes e adicionar a nossa fonte. Sony Square. Deixa eu copiar esse nome da fonte. Peraí, se eu pôr aqui em renomear, aí eu copio o nome dela. Pronto. Beleza. Porque a gente tem que carregar essa fonte pro projeto, entendeu? Para ele poder escrever usando ela. Então vamos aqui, ó. TTF fonte, ponteiro também. E aí vamos SDL, não, TTF open fonte. E aí vamos passar o endereço, né, onde está a fonte, que está em fontes, a pasta que eu criei agora, e o nome da fonte que eu criei agora. Beleza? Ah, e aí a gente tem que definir também, ó, tá dando erro aqui, o quê? O tamanho da fonte. Acho que, sei lá, 20. A gente altera, se precisar. Bom, como ele está carregando um arquivo aqui, deixa eu testar para ver se ele vai carregar corretamente, né? Se não vai dar erro. Se a fonte estiver vazia, né? Se for nulo aqui, a gente vai fazer um printf error loading fonte barra n e um exit failure. Beleza, então se der erro para carregar a fonte, ele vai me avisar. Eu não posso executar isso aqui agora porque o loop ainda está infinito aqui e vai travar o sistema. E aí eu vou ter que começar a gravar de novo. Pela terceira vez. Então tá. Tá rodando, teoricamente tá criando a janela, tá carregando a fonte, criando o nosso render. Então agora a gente precisa ter alguma forma de interagir dentro desse loop para ele não travar, para ele não entender que está no loop infinito e travar. E aí vamos criar aqui um SDL event para ele gerenciar os eventos. O que são os eventos, né? Apertei uma tecla, apertei, sei lá, eu quero fazer o ESC para terminar, para sair do jogo, né? Ou para um lado e para o outro, sei lá, eventos. E aí tá, joguinho, a gente vai ter desenhado a pazinha lá embaixo, né? Que vai ficar indo de um lado para o outro. E os cubos lá em cima pra gente. Os blocos lá em cima, né? Pra gente quebrar. E a própria bolinha, né? Então vamos criar aqui umas estruturas para esses caras. Typedef struct. A bolinha tem que ter o quê? É um int x e y, né? Da posição onde ela está na tela. E que mais? E tem também que ter uma velocidade, né? A bolinha tá lá na tela, só que ela tá andando em alguma direção, para um lado, para o outro, para cima ou para baixo. Então vamos criar aqui uma velocidade do x, né? A velocidade que ela tá na horizontal, ou positiva ou negativa, e a velocidade do y também. Pensando bem, esse cara aqui vamos usar um float. E chama ball. E aí a gente precisa também criar uma estrutura para os bloquinhos, né? Porque a gente vai ter que ter um array, né, de bloquinhos que vamos colocar lá em cima.
E eles têm que ter um estado também, porque eu tenho que saber quando ele já foi destruído ou não. Então vamos lá, um type def struct de bloco. E aqui propriedades que eles vão ter que ter, né? Primeira coisa, um ball para saber se ele está ativo, né? Se ele já não foi destruído. E, como eu falei, a gente não vai carregar imagens, né, para renderizar na tela nesse jogo. Dessa vez vamos fazer tudo desenhando no quadrado. E aí, para desenhar um quadradinho, né, alguma coisa na tela, a gente usa essa estrutura aqui, SDL rect de retângulo, que eu vou chamar de rect, de retângulo. Beleza? Tá, que mais? Já temos lá a nossa bolinha, temos nosso bloquinho, tá aqui, tá inicializando. Beleza? O que a gente tem que fazer, né? Vamos fazer então, começar fazendo o nosso quadradinho da pazinha que vai ficar lá embaixo, tá? Inclusive, lembrando, tem que criar os defines para ele também. Vou chamar de define pedal, que é a pazinha em inglês, né? Aí vamos ter uma largura e uma altura. Uma largura de 20, 100 e uma altura de 20. Beleza. Porque daí aqui então a gente vai criar a nossa pazinha para poder ficar, né, andando de um lado para o outro conforme o evento for. Apertei a tecla para um lado, apertei a tecla para o outro. Então vamos criar aqui o nosso SDL Rect Pedal. E aí então um Rect. O que é um Rect, né? Vamos ver aqui as propriedades que ele tem. X, Y, W, H. Então ele tem uma posição na tela, uma largura e uma altura. É tudo que a gente precisa para criar ele aqui. E a gente vai usar um recurso do C, que é uma lista inicializadora. Como eu sei que ele tem quatro propriedades que são int, eu consigo abrir aqui uma. Deixa eu aumentar a tela, assim fica melhor, né? Fechar isso daqui. Minha cara não está na frente. Então a gente só vai passar aqui as propriedades, né, do o x, o y, a largura e a altura. E aí onde que vai ser, né? O x vai ser no meio da tela, então, né, na horizontal. Então, screen width dividido por 2, né, um ponto no meio da tela, menos metade da largura da nossa pazinha, certo? Para ele ficar centralizado, né? Deixa eu colocar aqui entre aspas, entre parênteses. Não que ele precisasse, né? Porque por causa da questão matemática, primeiro ele divide, depois ele soma e subtrai, mas mesmo assim fica mais claro. Então, como que eu criei lá em cima? Widget dividido por 2. Então, esse é o nosso X. O nosso Y vai ser o final da tela, né? Que ela vai ficar lá embaixo. Que é, então, o Screen Age. E aí, para não ficar encostadinho, vamos colocar um pouco para cima ali, menos, sei lá, 40. E aí a largura e a altura da nossa pazinha, que a gente já criou ali em cima o pé do 20 e o pé do 8. Beleza. Como tá passando da tela aqui, deixa eu colocar isso daqui embaixo assim, para ficar mais fácil de ler. Ó. Aqui e aqui. Beleza, criamos. Peraí. Isso daqui deve ficar embaixo de tudo, né? Vamos criar a primeira pazinha. Vamos criar também. Peraí, será que já cria ou já vamos fazer a pazinha mexer, né? Vamos fazer a pazinha mexer já, tá? Melhor. Aí a gente vai fazer assim, ó. Vou criar um outro loop aqui dentro. Quanto running. E aí aqui eu vou tentar capturar os eventos para ver se o usuário apertou, o jogador, né, apertou alguma tecla, né? Aí como que eu vou fazer isso aqui, ó? While running. Então, vamos ver se tem alguma coisa na nossa pilha de eventos, né? Então, SDL pull event, passando o nosso evento que a gente criou lá em cima para controle. E aí, o que eu quero saber? Se eu apertar
ESC, eu quero que ele sai fora do jogo, né? Vamos fazer isso já para testar, porque daí provavelmente já não vai travar e não vai me fazer reiniciar tudo de novo. Então, vamos fazer assim, ó. If e, né, o evento que ele carregou ali for do tipo SDL key down. Se eu apertei uma tecla e essa tecla é sim ponto sim, não, é e ponto key tecla key sim ponto o símbolo, né, da tecla for SDL K de key, né, de tecla escape. O que eu quero fazer? Se o usuário apertou o ESC, eu vou pôr o running igual a false e ele deve simplesmente sair do jogo. E agora acho que não vai travar, né? Vou compilar aqui, ó. Mesmo comando ali, gcc, main. Beleza, vamos rodar e torcer para ele não travar o sistema operacional, não cair no loop infinito. Bom, beleza, tá aqui. Janelinha, se eu apertar ESC, pum, saiu. Beleza, tá funcionando. Eu já não tenho mais medo de travar, porque se ele trava, se ele cai no loop infinito e ele não consegue sair, aí pode travar o sistema operacional e aí eu tenho que reiniciar o computador e aí é bem chato. Tá, então vamos tentar já colocar, desenhar a nossa pazinha na tela. Aí para desenhar a nossa pazinha na tela, vamos criar uma função aqui para desenhar o jogo, né? Desenhar o jogo em si. Então aqui, ó, render game. E aí, o que, que eu tenho que passar para essa render game, né? Que ela que vai desenhar na tela. O que quer dizer desenhar na tela, né? Quer dizer desenhar naquele renderer que a gente criou lá embaixo. Renderer. Renderer. O que mais que eu tenho que passar? Eu vou passar também a fonte e a pazinha, a princípio, né? Então, SDL fonte, TTF fonte, ponteiro, fonte, e o nosso SDL rect da pazinha, pedal. É isso? Aí deixa eu chamar aqui embaixo. Pera aí, ó. Aqui a gente está com dois loops. Eu vou colocar esse delay aqui dentro desse loop. Esse delay é para quê? O loop fica rodando, né, na velocidade que o processador consegue dar conta. Então o jogo pode ficar muito acelerado, dependendo do computador e tal. Então a gente dá um delay aqui de 20 milissegundos só para ele dar uma pausa. Eu acho que nos outros jogos a gente falou sobre isso também, né? E aí, então vamos chamar aqui o nosso render game. Vamos passar nosso render, a nossa fonte e a nossa pedal. É isso? Tá bom, então vamos lá. Desenhar na tela, né? Ó, SDL set render draw color. Vamos fazer uma tela toda em preto primeiro, né? A princípio. A janela por si só já é preta, né? Mas vamos deixar ela toda preta e a gente consegue desenhar das cores que a gente quer, o que a gente quer depois. Então aqui vamos passar para o nosso render um 000 do RGB, ó. Red, green e blue. 000 quer dizer preto. E o alpha 255 para não ter transparência, tá? Vamos limpar a tela. SDL render clear. Passando o nosso renderer. Que mais? Então, aí agora sim. Agora vamos desenhar o nosso quadradinho, que é esse pedal aqui, tá vendo? Vamos desenhar ele na tela. Fazer aqui, ó. SDL render fill rect. Fill é preencher e rect é retângulo. Então é para preencher um retângulo.
E aí, como que a gente vai preencher esse retângulo, né? Vamos preencher aqui no render. Qual retângulo? O Paddle que a gente passou. Mas se eu fizer só assim agora, ele vai pintar de preto. A tela tá preta, nossa caixinha em preto, aí não vai fazer muito sentido. Então vamos usar um SDL. Set render draw color. Aonde? No nosso renderer. E aí, de novo, ó, RGB. RGB, vermelho, verde e azul. E ele segue, ele tem um range de 0 até 255, sendo que 0 é nada dessa cor e 255 é tudo dessa cor. E aí você consegue fazer essa matemática da cor, né? Ó, por exemplo, se eu pegar aqui um color grid, deixa eu ver, aqui ó, por exemplo, deixa eu ver aqui. Aí você consegue ver cada cor, ela tem um tanto de vermelho, de verde e de azul. Eu escolhi o do Adobe, vai ser o mais pesado, né? Deixa eu ver assim, o mais simplesinho, só para abrir aqui e ver uma paleta de cores, tá? Não, não é isso que eu quero também. Eu quero só isso daqui, deixa eu ver. Color Picker aqui, HTML. Pronto, ó. Aqui, ó. Cada cor, ó, se a gente ver aqui, ó, tá vendo aqui, ó, RGB? Ó, essa cor é um R de 255, né? Cheio de vermelho e nada de azul e nada de verde, por exemplo. Aí se a gente quer, por exemplo, que a nossa pazinha seja, sei lá, dessa cor aqui, ó. Então vou usar esse daqui, ó, esse RGB 51, 204, 204, por exemplo. Vamos lá. 204, 204. E o alfa no final, 255, para ele não ter transparência. Ou seja, ele poderia ter transparência, né, se a gente quisesse. Beleza? E aí, o que, que eu preciso no final disso? Fiz o render, né? Falei pro render, ó, tem esse retângulo aqui, ó, desenha ele dessa cor, né? A posição dele a gente já tá passando, o x, o y, a largura e a altura, né, que a gente criou aqui, ó. Tá vendo? E aí aqui a gente só vai então desenhar ele no nosso render, que está relacionado com o nosso window. Mas para ele de fato mostrar na tela, ele tem essa função aqui que é SDL present, render present. E a gente passa o nosso render. Beleza? Vamos compilar agora. Eu acho que ele já vai mostrar a pazinha na tela, pelo menos. Ó. Aí, mostrou. Tá vendo? Ó, da cor que a gente escolheu lá. Aqui, ó, 40 pixels acima. 40 não, ó, tá em 20 de altura da nossa pazinha mesmo. Como chama isso, né? Raquete, sei lá. E aí mais 20 aqui embaixo, só para ele não ficar encostado, tá vendo? Beleza? Então, beleza. Então, agora o que a gente precisa fazer também é ter a possibilidade de mover ele, né? Porque hoje, ó, eu não tô capturando nenhum evento. Eu tô aqui apertando no teclado e ele não faz nada, entendeu? Então, vamos lá. Deixa eu sair, ESC para sair. Fechar aqui. Então tá, estamos aqui, tá rodando. Se aperta ESC sai, tá renderizando o jogo. Então agora eu tenho que capturar tecla para um lado ou tecla para o outro. Beleza? Como que eu vou fazer isso? Ó, aqui, antes de renderizar, né? Porque eu tenho que mudar as propriedades e aí falo para ele desenhar. Muda as propriedades, falo para ele desenhar. Eu vou fazer um esquema aqui que é isso daqui, ó. É um U28 key states que eu vou pedir para a nossa SDL me falar todas as teclas que foram pressionadas. Keyboard state. Passo null aqui, que ele tem esse parâmetro aqui, ó. Que se não for null, ele me fala quantas teclas foram pressionadas, porque no SDL aqui eu consigo capturar combinações de teclas também, sabe? Eu posso apertar, ter, por exemplo, Ctrl e uma tecla, ou duas teclas de uma vez, sabe? Dependendo do jogo, né? Você pode querer ter mais complexidade, assim e tal, mas a gente não precisa disso. No... E aí, então, aqui eu tenho todas as teclas que foram pressionadas, né? Eu tenho um ponteiro com um array de todas as teclas que foram pressionadas, e eu vou verificar se, nesse key states, se a minha SDL scan
Code. ah, code. Left foi pressionada. Ou seja, se eu apertei o da esquerda. Aí o que que eu vou fazer, né? Se eu apertar o da esquerda? Eu vou. Deixa eu pôr a chave aqui. Eu vou mudar a minha pazinha lá, né? A raquete. Para a esquerda, que ou seja, eu vou diminuir o X dela, né? Eu vou ir para mais perto do zero. Certo? Então vou fazer o meu pedal.x é, menos igual a 8. E aí a mesma coisa para a direita. Se key states sdl scan code write. Opa, isso. Aí eu vou mudar o meu pedal para. Vou aumentar, né? 8 nele. Com isso, a gente já consegue mover a nossa pazinha. Vou compilar de novo. Tá dando um erro aqui. O que quer dizer esse erro? Ah, sim. Ó, o que ele tá falando. Não, tá certo, peraí. Ah, tá. Tem que ser const. Aqui. Const. Agora sim, vamos rodar. Ó, se eu apertar para esquerda, vem para esquerda, se eu apertar para direita, vem para direita. E é muito legal o controle que o SDL tem, ó, que se eu ficar só apertado, ele vai bem fluido, ó. Não sei se está parecendo bem fluido aí pela gravação, mas ele é bem fluido, para um lado, para o outro. Mas eu acho que a gente tem um problema aqui, ó, porque ó, se chega no final, ele vai embora. Se chega no final aqui também, ele vai embora. Ele não tá nem aí com os limites da tela. Por isso que a gente criou aqueles defines com os limites da tela, entendeu? Porque agora eu consigo saber se eu cheguei no final. Então vamos sair e vamos fazer ele verificar o final. Então, ó, para a esquerda, né, no left, eu só posso andar para a esquerda se o meu pedal.x for maior do que zero, certo? Porque se chegar no zero, eu não posso ir além do meu zero, né? Eu não posso ir além da esquerda. E aí a mesma coisa para a direita. Eu não posso ir até o final da tela. Mas, para ir para a direita tem uma pegadinha, né? Porque o X que a gente está medindo aqui é o começo, né, do nossa pazinha, é o pontinho aqui. Então, quando ele chegar no final, deixa eu mostrar, vai. Mostrando é mais legal. Ó, para a esquerda já está funcionando, chega aqui e para, ó, tô apertando ele não vai mais, mas ó para a direita o que vai acontecer. O X é esse ponto aqui, ó, o ponto que encostou na tela, é o X. Se for para outro lado, ó, eu não tenho que encostar o X, eu tenho que encostar o final, né, da minha raquete. Então, eu tenho que verificar se e o meu pedal.x mais a largura, né, o widget do meu pedal tem que ser menor do que o limite da tela, né? Ó. Então aqui, deixa eu pôr assim, né, for menor do que o meu screen widget. É isso? X mais for menor. É, eu acho que é isso. Vamos compilar de novo. Esquerda, legal. Direita, pum, legal. Ó, chega até aqui e para, tá vendo? Então a gente já tem os limites da pazinha. Da raquete, vai chamar de raquete. Beleza? ESC para sair. E aí esse SDL é muito legal, que dá para carregar imagem, dá para carregar som, dá para fazer várias coisas. E é aquela inicialização que eu falei do OpenGL ali, é para fazer renderização em 3D e tal, que a maioria daqueles jogos que vão estar na Steam vão estar com essa parada aí do OpenGL, provavelmente. E aí o que mais que a gente precisa? A gente tem que agora, vamos desenhar os bloquinhos lá em cima.
beleza? A gente já tem aqui, né, a nossa estrutura dos bloquinhos. Então, como que a gente vai fazer? Vamos definir algumas coisas aqui, ó. Quantos bloquinhos que a gente tem que ter? Eu acho que a gente tem que ter assim. Pera aí. Deixa eu pensar um pouco. Deixa eu calcular aqui. Então, vamos fazer assim, ó. Define blocks, columns. Quantas colunas de blocos vão ter? Vamos ter 10. E quantos rows, né, de blocks, rows? 5. O que é esse columns e rows? É igual uma planilha do Excel. Imagina uma planilha do Excel. Tem as colunas e tem os rows, né, que são os registros, né, que é cada linha. E aí a gente tem que definir também então um tamanho e uma altura para uma largura e uma altura para esses blocos. Que vamos fazer assim, define. Bom, se tem 10 e a tela tem 800, mas eu quero ter um espaçamento entre eles, então o blocks widget vai ser 70 para ter 10 de espaçamento entre eles. E a altura, blocks H, vamos fazer da mesma altura da nossa raquete lá embaixo. Então a gente tem aqui a quantidade, tal, altura e largura. E vamos criar uma função para inicializar esses blocos, né? Porque cada vez, por exemplo, que a gente perde ou que vai começar de novo, a gente vai ter que criar 10 vezes 5 blocos. Então, para não fazer isso manualmente, a gente vai fazer um loop, né? E então vamos criar uma função para fazer isso, que é void init blocks, passando um ponteiro para block que a gente já criou ali em cima, block. Beleza. Ah, tá, é isso. Vamos receber um ponteiro para block e a gente vai poder fazer vários bloquinhos, né? Então, vou fazer aqui um for int igual a 0 e menor do que blocks columns, né? E não, columns não. Primeiro para rows, né? O primeiro row, todos os columns, o segundo row e todos os na frente, rows e mais. For int j, péssimos nomes. J menor do que blocks columns. J mais mais. Que mais? Então tá, então aqui dentro a gente vai começar a criar os nossos retângulos para cada um dos bloquinhos. Então vamos lá. Blocks i vezes block columns mais j. Eu tô fazendo tudo em um array só, todos os blocos, entendeu? Aqui, ponto rect de cada um, igual aqui. Vamos usar aquela lista inicializadora, igual a gente fez para a pazinha, e vamos passar aqui as 4 propriedades deles. Então é isso, ó. A gente tem a tela, a gente vai desenhar os bloquinhos lá em cima. Então a gente precisa ter um ponto onde a gente vai começar a desenhar esses bloquinhos, né? Então eu vou criar aqui um int start. A gente precisa de um start x e um start y. Então start x igual. Vamos lá, vamos pensar um pouco, ó. Aonde que vai estar, né, esses bloquinhos? Eles vão estar na screen widget. Não, aqui acho que dá para. Vamos começar escolhendo um ponto aqui arbitrariamente. Vamos começar com 20 de x, int start y igual a 20 também. E a gente vê se precisa de ajuste. Então tá. Start x. O primeiro tá certo, né? Só start x mesmo. Mas a gente está fazendo um loop, então ele vai ter que desenhar todos na sequência. E ele tem que considerar então a largura do bloquinho e o espaçamento entre um e outro. E como eu falei, né, a tela tem 800, vai ter 10 bloquinhos, cada um com 70. Então 10 de espaçamento entre cada um.
10 espaçamento entre cada um? Não, 5 de espaçamento entre cada um. Bom, vamos testar aqui e aí a gente vê como que fica, né? Se precisar de ajuste, a gente ajusta. Então, mais o J, né? Vezes a largura do bloco width, mais o nosso espaçamento. Peraí, aqui eu tenho que pôr aqui. É isso, start x mais alto. Esse é pro x. Start y mais é, e vezes a altura do bloco, h. Colocar 5 também de espaçamento. E a largura e a altura. Opa, aqui tá errado. Block. Width. Opa. E blocks. Aqui tá errado. Por que ele não tá autocompletando? Ah, completou. Bom, criamos os nossos bloquinhos e a gente vai também definir eles, né? Ó, cadê? Ó? O bloquinho tem o rect aqui e esse active aqui, né? Para saber que tá ativo. Tá tudo certo aqui, não quebrou nada. Não, tem alguma coisa aqui ó, que tá errado. Peraí, que é isso? Expected expression. Bom, deixa eu colocar um cast aqui para STL rect para ver se resolve. Bom, é isso. Cast que você sabe, né? Ele converte um tipo em outro. Aqui é só para avisar que esse bloco que a gente está mandando é do tipo SDL Rect. E aí vamos colocar aqui eles como ativos. Então, block I vezes block columns mais J ponto active igual é blocks ponto active igual a true. Inicializou tudo, já tem onde fazer. Vamos então ver como que está ficando na tela, né? Então a gente vai ter que pegar essa função que a gente criou agora e descobrir aonde a gente vai colocar ela na tela. Vamos lá, colocar aqui. Tem que ser antes do render game, né? E então vamos colocar aqui em cima. A gente cria o paddle e cria, né, a nossa estrutura de blocos. Então, block, um ponteiro aqui, o blocks. Que tamanho que vai ter? Blocks rows vezes blocks columns, né? Os 15. Então aqui não é ponteiro. Tô passando, inicializando como array. E vamos chamar a nossa função initBlocks, passando esses blocos. Repara que a função espera receber um ponteiro para blocks. Um ponteiro, ó. E aqui dentro a gente trata como um array, né? Ó, a gente está usando aqui essa sintaxe para declarar como array. E aqui, opa. E aqui a gente está declarando esse blocos como um array também. Então, um array, ele é diferente do ponteiro, ele é uma estrutura que ele vai ter várias, aqui no caso, 15, né? O rows vezes columns, 5 vezes 10. 15 não, 50, né? 50 blocos na sequência um do outro. E aí aqui a gente está passando então um ponteiro para essa estrutura. Então essa estrutura está na sequência, tá 50 blocos um depois do outro na memória. E aí aqui essa função está pegando um ponteiro, né? Tá recebendo um ponteiro para essa estrutura. E aí lá dentro a gente consegue trabalhar como um array mesmo, como um vetor, sabendo que tipo o primeiro está na posição 0, o segundo está na posição 1, posição 2, posição 3 e assim por diante. Então aqui a gente está teoricamente inicializando já o nosso blocks, né? Deixa eu ver aqui se está compilando ainda. Compilou, vamos rodar para ver se não quebra nada. Não quebra nada, mas ainda não está desenhando na tela. Então vamos desenhar na tela. ESC para sair. Deixa eu fechar aqui.
Desenhar na tela. Desenhar na tela. A gente já tem uma função render game, né? E aí o que a gente vai fazer é chamar entrar nessa função e passar também o nosso blocks aqui para ela. Então, vou passar o nosso blocks. Assim. Deu erro porque ele não está esperando receber ainda, né? Então, vamos criar aqui o nosso blocks. Opa. Blocks. Não, é block o nome da estrutura. Blocks é o nome do parâmetro que a gente está passando. Certo? E aí agora a gente tem que desenhar ele do mesmo jeito que eles, né? Fazer um loop também para desenhar eles, do mesmo jeito que a gente está desenhando a nossa pazinha lá embaixo. Então a gente já viu aqui que precisa definir uma cor primeiro, SDL, como que é? Set render draw color no renderer. Que cor que a gente vai desenhar? Deixa eu ver aqui. A pazinha tá nesse azul, o fundo é preto. Vamos fazer os blocos então em, sei lá, ó, nesse roxo aqui, ó. Vai ficar bem legal, ó. Copiar esse daqui. Beleza? Sem transparência, ó. 255 de opaco. E aqui vamos fazer um loop então. For int i é igual a zero. Aí tem que rodar por todos os blocos, né? Então, enquanto i for menor do que blocks rows vezes block columns. E mais mais. É isso? E aí agora para cada um a gente vai desenhar. Então, SDL, render fill rect, aqui, passando o renderer e o rect, que é o blocks i. Ponto rect. Blocks i, por que que tá dando erro? Ah, sim. Aqui ela tá pedindo um ponteiro para o retângulo, né? Para o retângulo que tá aqui. Ó, não é um ponteiro. Então aqui a gente tem que passar o endereço desse rect, usando esse caractere aqui de referência. Então ele vai pegar uma variável e vai me retornar qual é o endereço dessa variável. Ou seja, é a mesma coisa que um ponteiro para essa variável, entendeu? Vamos ver se deu certo. Vamos ver como que vai ficar também, né? Aí, deixa eu ver. Não está muito centralizado, né? Ó, a matemática não bateu muito bem. Aqui eu dei um 20 de espaço. Eu vou tentar dar um 40 de espaço para cada lado, porque aqui em cima também eu quero espaço para colocar o nosso o score, as vidas e que mais? Bom, o score e as vidas, né? Ó, aqui ainda está funcionando. Já está ganhando cara de jogo, né? Ó, você viu que legal? Bem legal trabalhar com SDL. Eu trabalhava. A última vez que eu trabalhei com a STL foi uma empresa que fazia jogos para cassino, aqueles jogos de slot, sabe? Que fica girando na tela e para e dá o prêmio e anima e tal. Mas era numa empresa grande que tinha os designers para fazer os desenhos, montar as animações, fazer o som e tal. É uma empresa que fica em São Paulo, inclusive. Eu não sei se eles usam ainda. Devem usar, né? A mesma tecnologia ainda. O que que a gente tem que fazer aqui? Ah, sim. O init blocks aqui. Vamos mudar para 40 e 40 para ver se ele fica mais centralizado. E aí, não sei se precisa de um define para isso também. GCC, Arc. Não, agora ficou muito para lá. A altura ficou boa, ficou muito para a direita, então eu vou fazer 30 no X aqui. Eu acho que ele vai ficar centralizado. Isso tudo é por preguiça de fazer a matemática, né? Porque a gente podia simplesmente calcular e. Perfeito, aí pronto. Perfeito? Não. Tem alguma coisa ainda. Tá faltando 5 pixels. Tem 5 pixels. Não lembro se tem 5 pixels a mais ou a menos. Peraí.
5 pixels a mais. Então aqui é 25. Por conta dessa diferença do tamanho dos bloquinhos, tem os 5 de espaçamento ali no meio. Não que eu tenha visto exatamente 5, mas eu calculo que seja porque a gente tá fazendo os espaçamentos de 5 em 5, então se... Aí, ó, perfeito. Totalmente centralizado. Legal. O que que falta agora, então? Falta a bolinha, né? Falta a bolinha. Vamos fazer a bolinha. Aonde? Aqui a gente está criando o pedal, está criando o block. Vamos criar a bolinha aqui também. Deixa eu ver. Vou fazer a bolinha antes dos blocos aqui. Vou deixar separado essa parte, né, para ficar mais fácil de ler. E, e aí vamos criar a bolinha. Ball, ball. E vamos precisar de uma função para inicializar a bolinha também. Passando um ponteiro da bolinha. Essa função não existe. Vamos criar. Ball, enter ball. O que que é inicializar a bolinha, né? É criar o retângulo o retângulo, né? Vai ser um quadradinho dessa vez. É mais fácil do que fazer o círculo e para calcular e tudo. E a posição, né? A posição inicial dela e tal. Assim. Ball é um ponteiro. Então, em vez de usar ponto, eu uso a setinha. X. O X vai ser aonde? Vai ser no meio da tela. Então, screen widget dividido por 2. E a altura também. Vamos ver se vai dar certo assim. Screen age dividido por 2. Opa, 2. E ela tem que ter, então, a gente criou ali a velocidade, né? Que a bolinha vai estar andando. Então vamos colocar aqui também uma velocidade inicial para ela já começar andando, né? Então Vx fazer igual a o x. Quando ele cresce, ele vai para a direita. Quando diminui, vai para a esquerda. Então fazer ela indo para a direita mesmo, igual a 4.0f do float. E o y, vy. O y, ele aumenta indo para baixo e diminui indo para cima. Então, vou fazer ele indo para cima. Menos 40f. E tá bom, a gente já tem as posições da bolinha e agora a gente tem que desenhar a bolinha, né? E como que a gente faz isso, né? A gente já tem a função aqui para renderizar o jogo, né? Tá com vários parâmetros aqui, eu vou até... Cabe mais um, né? Vou colocar mais um aqui, ó. O ball, ponteiro pro ball. E, bom, vamos chamar lá embaixo também, passar aqui, ó, render game. Passar aqui o ball, certo? Passando um ponteiro para o ball, né? Para a estrutura que a gente criou aqui. E vamos renderizar ela na tela. Deixa eu ver. Aqui estamos deixando a tela toda preta, desenhando a nossa pazinha, desenhando os blocos. Então, desenhar a bolinha aqui. A bolinha não tem o rect, ela tem o x, o y e a velocidade. Então, vamos criar um SDL rect aqui para a nossa bolinha. Rect ball. Criar aqui a nossa lista inicializadora, né, de novo. E vamos passar então o ball x, o ball y e uma altura e uma largura para a bolinha. Vamos criar o define também para ficar mais organizado. Ball size, a altura e a largura é a mesma coisa, né? Eu tô chamando de ball, vai ser um quadradinho, mas numa próxima versão a gente pode desenhar um círculo mesmo. Ball size, ball size. É isso? É isso. E vamos desenhar ele na tela, né? SDL. Bom, vamos definir uma cor para nossa bolinha também. A gente já tem o negócio lá azul, roxo. Vamos fazer a bolinha branca mesmo, vai. Set, render, draw color no renderer.
Branco, então 255, 255, 255, 255. Né? Você entende por quê, né? O branco ele é a mistura de todas as cores, é todas as cores no máximo. E vamos desenhar SDL, render, fill, rect. No renderer. E o nosso rect, que é o rect ball. Vamos ver como tá ficando? Não, aqui eu não compilei ainda. Vou compilar. A nossa bolinha aí no meio. Então tudo meio que tá funcionando, a bolinha ainda não se mexe, né? E agora é que entra a parte mais interessante. A gente tem que fazer a cada loop a bolinha atualizar a posição, dependendo da direção que ela tá, né? Aquele VX e VY. Mas, bom, vamos fazer primeiro o movimento, porque daí vai entrar a parte de colisão, né? Porque a gente tem que saber quando ela bateu em algum lugar. Então vamos fazer o movimento, depois a gente faz a colisão com os limites da tela, e depois a colisão com a pazinha e a colisão com os blocos. Beleza? Vamos lá. E se você está gostando desse vídeo até agora, já curte aqui, já se inscreve no canal e já deixa um comentário aqui para eu saber que você está acompanhando. Se você tiver com dúvida e tal, tiver alguma sugestão. Esse vídeo eu estou deixando até sem trilha sonora, porque sempre dá algum problema quando eu coloco trilha sonora, fica muito alto e tal. Então tá, vamos fazer a bolinha se mexer. Vamos lá, ó. A gente já tem alguma coisa de movimento aqui, né? A gente já tem aqui movendo a como chama? A raquete, né? A pazinha. E vamos fazer a bolinha se mover aqui também, ó. A lógica é simples, é assim, ó. Bom, x mais igual ao bal ponto vx, que é a velocidade, né? Para onde ela está indo. E o ball y mais igual ao ball ponto vy. Que eu estou fazendo, né? A cada loop eu estou aumentando ou diminuindo, dependendo dessa velocidade, a posição da bolinha, né? Então, só para vocês verem ele se movendo, ela vai se mover só em uma direção, então ela vai começar a se mover, vai embora até os limites da tela, né? Mas você vai ver ela se movendo e a gente já vai ver a velocidade também, se tá legal, aquele delay de 20 milissegundos. Ó, vamos lá. Pum, olha lá. Tá legal a velocidade. E aí, como que a gente faz, né, para fazer ela perceber que bateu em alguma coisa e voltar? Vamos criar aqui uma função chamada handle collisions, que handle quer dizer manusear. Então, assim, lide com as colisões, né? Eu estou falando para essa função. E aqui eu vou passar o ball. Bom, por enquanto é isso, né? Depois a gente vai incrementando, porque além de. Bom, vamos lá, vou passar aqui e aí eu já explico. Porque o que acontece? Vou colocar init box aqui. Void handle collisions. Passando um ponteiro para ball. Porque além dos cantos, né? Eu tenho que ver também depois se ela bateu em um bloco ou se ela bateu na pazinha. Mas vamos começar aqui com os cantos da tela. Então, ó. O que eu tenho que saber? If o ball.x for se bateu no canto esquerdo, né, for menor ou igual a zero, ou se o ball.x mais a largura da bola, ball size, for maior ou igual ao a largura da tela, screen width, o que eu faço? Eu inverto a direção, eu inverto a velocidade. Então, ball.vx vezes igual a menos um, só para inverter o sinal. Então, se, ah, tá. Aqui não é ponto, né? Porque é um ponteiro, então é a setinha, ó. Setinha, setinha. Por isso que tem que ser um ponteiro aqui para ball, né? Porque eu tô alterando o valor do VX aqui. E aí a mesma coisa para o Y. Na verdade, o Y tem uma diferença, porque em cima ele bate e volta, mas se cair embaixo, acabou. Então, ball.y menor ou igual a zero, se bater em cima só, né? Então, ball, vy vezes igual a menos um.
só para inverter o sinal. Vamos ver se isso daqui vai funcionar. Vai funcionar. Compilar. Ó, legal, né? Mas ainda não tá, né? Só tá batendo lá em cima. Então, se eu der um ESC aqui e rodar de novo, dá pra gente ver de novo. Ó, que legal, ó. Bate, bate e volta. Agora tem que fazer então também a colisão com a pazinha. Vamos fazer a colisão com a pazinha e tem que também começar a implementar a lógica, né? Colocar os pontos lá em cima, as vidas, ter o game over, mas beleza, vamos por partes. Vamos então verificar se ele bateu na pazinha também. Então, como que a gente faz? Aqui no Handle Collision eu tenho que considerar a pazinha. Então, eu vou criar aqui um. Ih, da pazinha eu não tenho um objeto, né? Da pazinha eu tenho o quê? Eu tenho só o retângulo. Então, vamos colocar aqui um SDL Rect. É, é o mesmo nome. Então, tá, a gente tem um retângulo. Vamos passar o retângulo lá embaixo, né? Cadê? Aqui. A gente tem o nosso pedo aqui, retângulo. Tem que passar o ponteiro? Bom, vou passar o ponteiro só para. Mas não precisaria, porque a pazinha não vai mudar. Beleza, Handle Collisions. Então a gente tem que ver também agora se ela bateu no na pazinha, né? Como que a gente vai fazer isso? Ai, ai, tá. Tem uma função da SDL que é essa daqui, ó. SDL as intersect, que ela vai falar se um retângulo está sobrescrevendo o outro, se eles estão tendo uma interseção, entendeu? Se um retângulo está ocupando o mesmo espaço que o outro. Então aqui que a gente tem que passar, ó, dois retângulos e se eles estão colidindo um com o outro, aí o que a gente vai fazer? O que quer dizer? Eu tenho o retângulo da pazinha e o retângulo da bola. Se eles estão invertendo com o outro, eu tenho que inverter a posição do. Bom, deixa eu preparar aqui. Então vai ser um if. Não, na verdade dá para aproveitar o mesmo if dali de cima. Aqui, ó. Ou SDL has intersection, o nosso pedal, né, a pazinha, e a nossa bola que eu não tenho o retângulo. Deixa eu criar então o retângulo da bolinha aqui de novo. Opa. SDL rect. Vou chamar de rectball de novo, mesma coisa. Bom, é a mesma coisa que o outro, né? Aqui o do render game. Deixa eu copiar aqui então, ó. Pronto. E aí vamos chamar o nosso has intersection com esse retângulo aqui, né? Tá tudo certo. Pá, pá, pá. Rectball. Então se tem interseção, aí ele inverte a posição da bolinha. Hum, então agora vai funcionar mais uma parte, que é se a gente acertar a bolinha, ela vai subir, ó. Tá indo, tá descendo, ó. Vamos ver se ela vai subir, ó. Pum! Intercedeu. Teve uma intersecção com a nossa pazinha. Ó que legal, ó. Porra, já tá dando a sensação do jogo quase. Ó, legal, não é? A gente podia até terminar por aqui, porque já ia ser muito legal. Mas vamos pôr a funcionalidade de bater nos blocos e de contar os pontos, pelo menos, tá? Eu sei que tá dando. Quanto tempo tá dando? Tá dando quase uma hora já, né? Mas tá muito legal, tá ficando legal, não tá? Bom, vamos lá. O que que tem que fazer agora? Tá batendo na bolinha, pá. Tá, então peraí, tem uma coisa que eu quero fazer. Eu quero que se acaba o jogo. Não, vamos bater nos blocos primeiro. Vamos fazer. A gente já tem os nossos blocos aqui, cadê? Ó? Nossos blocos aqui. Vamos passar eles aqui para nossa Handle Collisions também. Já um ponteiro aqui, então vou passar só aqui blocks para ele quebrar também os blocos e fazer os blocos desaparecerem.
A gente tem que ter o contador de pontos também, né? Qual o sentido de destruir os blocos se não tem pontos? Já vamos trabalhar nisso, calma. Calma. Então vamos lá, ó. Block, pointer blocks, né? Nosso ponteiro para o nosso array de blocos. E aí agora eu vou ter que fazer um loop aqui por todos os blocos e ver um por um se a gente está tendo intersect. E aí se tiver, o que a gente faz? Bateu num bloco que estava lá, desaparece o bloco e a bolinha inverte a posição. Então vamos lá, for int igual a zero. É o loop dos blocos todos, né? Então é i menor do que blocks. Opa! Blocks rows vezes blocks columns e mais. Todos os blocos, certo? E aí vamos ter que ver essa intersecção. A gente tem o quadrado já da bolinha aqui em cima e os blocos, cada um tem seu próprio bagulhinho. Então vamos lá. If SDL has intersect da bolinha rect ball com o blocks i.rect. Aqui também é ponteiro. Então, se bateu em algum bloco, o que que acontece? Primeira coisa que acontece, a bola muda de direção. Bom, v, vy vezes igual. Opa. Vezes igual a menos um, inverte a posição. Mas, se ele bate num bloco que existe, eu tenho que fazer o bloco desaparecer, né? Então, blocks i.active igual a falso. Se o bloco active igual a falso desapareceu, então ele não bate se o bloco já desapareceu. Então, blocks i.active só se o bloco estiver ativo. Isso daqui já vai fazer o bloco desaparecer quando bater e ele mudar a posição. Vamos testar? É legal testar a cada versão, né? Porque a gente tá vendo o jogo nascer e aí você vê ele, ó, calculou errado, mas bateu. Por que que ele bateu errado naquele, né? Ó? E por que que não desapareceu? Ó, por que que não desapareceu? Ah, sim. Porque a gente não tá mandando desaparecer, né? Na hora de desenhar, aqui, ó, no render game, aqui, ó, onde a gente está desenhando os blocos, a gente tem que verificar se ele está ativo, né? Antes de mostrar. Se não estiver ativo, não precisa mostrar. Então, blocos i.active. Só é para renderizar os blocos que estiverem ativos. Tá, como é que é? Ó, vamos colocar a chave para ficar bonitinho. É muito perigoso deixar sem chave. Vou explicar por quê, vai. Ó. Eu deixo sem chave aqui, né? Do jeito que tá. Aí, digamos que eu quero fazer mais. Ah, se na hora de desenhar o bloco, eu também quero, sei lá. Também quero mudar a cor de alguma coisa. Eu venho aqui, ó, SDL, não sei o que lá, blá 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 blá. Achando que vai ser executado quando esse if acontecer. Mas não vai. Porque sem as chaves, só o primeiro comando depois do if é que vai ser executado. Esse daqui não vai ser executado junto do if, ele vai ser executado toda vez, porque apesar de estar identado igual, aqui é C, não é Python. Ele vai executar aqui, ó, como se estivesse fora, entendeu? Não sei se ficou claro esse exemplo, né? É outro exemplo, depois eu ponho. Mas por isso que é interessante, mesmo quando só vai ter um comando no if, usar as chaves. Fora que fica melhor, né, a leitura. Então tá, ó, então agora deve desaparecer, vamos ver. Será que a gente acertou? Pum, ó. Desapareceram vários, inclusive, todos que ele vai batendo. Pum. Ah, legal. Não, tá legal, vai. Ó. Legal, né? Pum. Da hora. Tá. O que mais que a gente precisa aqui, ó? Bom, a gente tá batendo nos blocos. Vocês acham que é importante contar os pontos? Ou só verificar se perdeu agora ou se ganhou, né?
que você acha, hein? Não, então eu vou fazer assim, ó. Como o vídeo tá ficando meio longo e, e vocês têm mais o que fazer, vou fazer assim. Só vai ter uma tela. É... Conto ponto ou não conto ponto? Não adianta contar ponto. Ah, adianta sim. Porque se eu perder, eu consigo ver quantos pontos eu fiz, pelo menos, né? Então vamos colocar um contador de ponto lá em cima. E se cair, aí acabou, tá? Depois, se vocês gostarem muito desse vídeo, se esse vídeo bater 10 mil visualizações e 100 pessoas, 50 pessoas falarem vamos continuar o jogo, aí a gente põe mais recursos, põe som, e põe vidas, e põe mais níveis para aumentar a velocidade e tal, entendeu? Então, beleza, vamos só fazer ele contar os pontos e caiu, perdeu. Beleza? Combinado? Então, ó, já sabe, se você quiser ver o jogo com as vidas e continuando e tendo mais níveis, né? Se você zerar tudo, e aí já comenta então o que você quer, porque aí se tiver 50 pessoas, a gente gera outro vídeo, faz outro vídeo fazendo isso. Então tá. O que que eu falei? Contar pontos, né? Contar pontos ou perder? Contar pontos. Vamos fazer o painel. Então tá bom, vamos lá. Então a gente precisa ter um contador, precisa ter um score em algum lugar aqui. Vamos criar uma variável para contar os pontos. Eu vou criar aqui um int score igual a zero, começa com zero. E aí, então, a gente vai fazer no render game ou no render game. Vamos passar esse valor aqui. Tá. Isso, ó, porque assim, ó, random collisions, se eu destruo um bloco, então eu tenho que aumentar o ponto, né? Então vamos começar passando o score para cá. Passar um ponteiro pro score. Você já aprendeu bem essa questão do ponteiro, né? Ó, tem uma variável inteira aqui declarada aqui nesse contexto, né? Nesse escopo dessa função, da função main. E aí eu quero alterar ela dentro de outra função. Então eu passo um ponteiro para ela. Int pointer score, porque aí eu consigo alterar o score. Então, ó, para cada bloco que a gente bater aqui, o nosso score, ó, eu ponho o asterisco para avisar aqui, eu não estou alterando o endereço, eu estou indo lá no endereço e alterando o valor que está lá, mais igual a 10 pontos por bloquinho que a gente quebrar. E no render game a gente tem que passar também, mas no render game não precisa ser ponteiro, pode ser só o int score, porque a gente só vai mostrar na tela, né? Renderizar na tela. Então deixa eu já ir lá no render game também e passar aqui o nosso score. Certo? Certo. E aí a gente vai usar a nossa fonte. Ah, peraí. Se a gente vai usar a nossa fonte, eu passo a fonte para essa função. Não, vou criar uma função então só para renderizar o painel de pontos, né? Que fica melhor do que passar a fonte para cá também. Então deixa eu tirar daqui. Vamos criar uma função nova só para renderizar o painel de pontos. Porque nessa versão vai ter só os pontos, mas depois a gente pode colocar outras coisas, né? Então vou colocar aqui draw panel, né? E aí vamos passar o SDL renderer. Vamos passar também a fonte, ttf fonte, ponteiro também. E o nosso int score. Então vamos chamar o draw panel antes da render game aqui. Tira o score daqui. Então random collision, draw panel, fonte e o score. E vamos implementar a nossa draw panel então, tá? Como que ela vai ser, né? Vou ter que usar a fonte e lá na parte de cima a gente vai escrever, né? Uma mensagem, um texto. Então vamos começar criando esse texto. Ó. Char panel de, sei lá, o tamanho máximo. Vou colocar aqui quanto vai ter de largura, sei lá. 256. Tá, vamos parar de ser preguiçoso, né? Só porque tá dando mais de uma hora já, vamos colocar aqui um define
panel len igual a 256. Tamanho máximo do texto que a gente vai colocar lá em cima. É texto pra caramba, né? Panel len. Inicializando com zero. Vamos escrever sprintf no panel. O que a gente vai escrever? Score %d. Não precisa do barra n aqui, porque não vai pular a linha. E vamos pôr o score. Então a gente já tem uma mensagem, já tem um texto formatado. Vai estar score, dois pontos e o número do texto que a gente quer. Do texto não, os pontos que a gente tem, né? Então, beleza. Então, assim, para escrever alguma coisa na tela, a gente precisa de uma SDL Surface, que Surface é superfície. Então, a gente precisa de uma superfície que é mais ou menos parecida com um Rect, mas é para a gente poder desenhar coisas em cima. E nesse caso, para usar a fonte vai ser desenhada em cima dessa Surface. Entendeu? Então, a gente precisa criar aqui ó, um SDL Surface. E é a mesma coisa quando a gente carregar imagens para outros jogos. Uma imagem que a gente carrega um PNG, por exemplo, ela vai estar numa Surface. Entendeu? Essa Surface é como uma folha que está escrito alguma coisa e você consegue colocar em qualquer lugar no seu renderer para ele desenhar na tela. Beleza? Então vamos lá. Vou chamar de Panel Surface. E aí, nesse caso aqui, a gente vai escrever um texto, né? Então, ttf render text. Quais as opções? Essa daqui. Render um texto numa RGB Surface. Beleza? Vamos ver os parâmetros que a gente precisa. A fonte que a gente já tem. O texto que a gente acabou de escrever, que chama panel. E uma SDL Color. Vamos criar então essa SDL Color aqui. SDL Color. Qual vai ser a cor da fonte? Vai ser fonte color igual que a color recebe aqui mesmo. Dá uma olhada aqui, ó. 4 valores, né? Então, um RGB e o A. Então, vamos usar nossa um SDL color e a nossa lista inicializadora aqui. Assim fica mais legal. E passar 4 valores. Vamos pensar numa cor. Vamos ver a cor aqui, ó. Tá, peraí. Vamos dar uma olhada em como que tá o jogo. Para aí a gente poder saber que cor vai combinar melhor. Ah, vamos rodar essa versão aqui mesmo. Peraí. Ó, a bolinha tá branca ali. Vamos pôr amarelo, né? Amarelo acho que vai dar um destaque legal pro score. Tá, amarelo. Vou pegar um amarelo aqui, bem maneiro, ó. Esse daqui, ó, bem vivo assim, ó. 255-2550. Bom, deixa eu copiar. Não tá nada. Tamo aqui mesmo. Então tá, SDL Color, passando essas cores aqui e totalmente opaco, né? Sem transparência. E aí que a gente passa o. É ponteiro? Não, não é ponteiro. Vou passar aqui o font color. Desenhamos na Surface. Que mais? Aí a gente precisa de uma textura para poder criar um rect, né? Um retângulo, aquele SDL rect. E aí sim a gente poder colar isso no nosso render. E interessante também tem um detalhe que a gente não pode esquecer, que esse DL Surface a gente tem que limpar ele no final. Então aqui, ó, já até lembrar desse DL Free Surface, que ele espera um ponteiro para Surface, Panel Surface. Então vamos criar a nossa textura aqui, ó. End, SDL Texture, é um ponteiro também. Isso daqui depois fica tranquilo, porque é sempre igual. Opa. Vamos criar um SDL Surface from. Não. SDL Create Surface from. Pixel Switch. Não, não é isso.
Create Texture from Surface. Isso, aí a gente passa a Surface aqui, que chama Panel Surface. O que mais? O Renderer. Tem o Renderer aqui? Ah, não, é invertida. O Renderer depois da Surface, tá. Assim, certo? Tá. E aí a gente cria então um Rect, né, para definir aonde a gente vai colocar essa textura na tela, que a gente vai colocar lá em cima no cantinho. Então vamos criar aqui, ó, SDL Rect. Tudo eu tô dando esse mesmo nome de panel aqui para ficar mais fácil. Então, a panel Rect. O panel a gente já sabe que tem quatro propriedades, né? O X, o Y, a largura e a altura. E aí a gente vai colocar. Os blocos a gente colocou em qual altura? Deixa eu ver se eu lembro aqui. Peraí. Tem que ser entre o bloco e o espaço que ficou em cima. Cadê a altura dos blocos? Unit blocks. Aqui. X 25. Então vamos usar o mesmo 25 do X. E o Y 40. Deixa eu ver. Então, X, vamos usar o mesmo 25 para ficar alinhado com os blocos. Aí a altura vamos por 10 para ver. E aqui é o panel texture para saber, opa, para saber a largura. Assim, inteiro. Sem sugestões. Aí você me quebra, né? Aí. No Surface H. Beleza? Aí vamos pegar esse retângulo. O que eu vou fazer aqui? O SDL. Render. Uma copy. Do que a gente vai copiar? Para o renderer, a gente vai copiar uma textura, ó, panel texture. E ele está pedindo dois quadrados, dois rects, né, dois retângulos, porque assim, a gente pode, e como geralmente se faz, né, uma animação no jogo. Não sei se você já viu um animation, um frame, assim, ó, um frame de animação, assim, ó. Animation frames. Como que é isso daqui, ó? Isso, olha isso daqui, por exemplo, ó. É assim que a gente faz uma animação. A gente tem vários frames em uma imagem, entendeu? Deixa eu pegar aqui, ó, precisa aqui pulando, ó. Como que você faz um bonequinho pular, né? Uma animação do bonequinho pular? Você carrega essa imagem total e aí você sabe aqui, ó, o tamanho de cada quadrado que vai representar cada frame da animação. Então, o primeiro parâmetro do render copy é isso, é o quadrado na imagem, entendeu? Que nesse caso a gente não precisa, então vou passar. Será que ele aceita nulo aqui ou zero? Deixa eu ver o que ele fala aqui. Null para a imagem inteira, que a gente não está trabalhando dessa forma. Mas no próximo jogo eu quero fazer assim, com animação de frame, tá? Algum bonequinho pular, alguma coisa assim. Então, null e aqui o panel rect que a gente criou agora. É isso? O que mais? Já limpei a surface. Opa, aqui é ponteiro, né? Ponteiro. Render copy, já limpei a surface e aí eu tenho que dar um SDL free texture também. Não tem free texture? É como? Texture destroy texture. E aí passar no ponteiro para nossa panel texture. Para limpar a memória, porque senão vai dar um memory leak, porque a gente está criando novos objetos aqui na memória, ó. Estamos instanciando novos objetos e tem que limpar, ó. Se a gente entrar aqui, acho que ele vai falar isso aqui em algum lugar. Eu sei, rolou a polêmica do tweet lá do não ter comentário no código por causa do clean code e tal. Mas isso daqui é diferente, isso daqui é documentação e tal. Mas deixa eu ver se aqui ele tá falando alguma coisa. This will not wrap, almost certainly. Não, ele nem tá falando, ó, que tem que destruir. Bom, mas vamos destruir. Bom, vamos ver então se.
Eu chamei aqui a função aqui embaixo. Render collisions, del panel, score. Bom, tudo certo. Já vai estar contando ponto, então, provavelmente, se a gente não quebrou nada. Vamos ver, ó. Pum. Ué, não tá desenhando porque. Vamos revisar aqui, ó. Hum, já sei o que tá acontecendo. Olha só que vacilo. Ó, a gente chama o Draw Panel aqui e depois chama o Render Game. No Render Game, eu tô limpando o render. Então, o que eu vou fazer? Eu vou. E tem que ser depois, porque tem que ser entre o Clean e o Present. Então tá, então eu vou passar o int score aqui. Aqui já está recebendo a fonte. E aí eu chamo o Draw Panel aqui em cima, ó. Draw Panel, passando o renderer, passando o fonte e o score. E aí eu tiro lá de baixo, que ele está sendo limpo, né? Não está adiantando nada. Vamos ver agora. Render game to few arguments for. Ah, sim. É, eu tenho que passar lá embaixo, né? Aqui, ó. Entendeu? Vamos lá. Pum. Olha que legal. Não, vai. Ficou muito legal com essa fonte, ó. Caraca, e também ficou certinho de primeira, hein? Muito legal. Eu nunca tinha visto, eu nunca tinha usado essa fonte. Escolhi com vocês aqui agora, ficou muito legal, ficou muito cara de jogo dos anos 80, assim, mas só que mais moderno aqui, ó. Muito legal. Só falta o sonzinho mesmo e. Tá, então vamos fazer isso, ó. Terminando aqui. Se limpar todos os blocos da tela, mensagem de vitória. Se cair aqui, game over. Beleza? Vamos fazer assim? Então, ask. Então tá. Bom, primeira coisa. É mais fácil fazer o perder primeiro, né? Porque é só saber se o Y passou do tamanho do limite da tela. Aí a gente faz o quê? Só para o jogo. Nem para, só escreve game over e. Bom, vamos ver aqui o que a gente faz. Tá, escreve game over e deixa jogar de novo ou sai fora? Eu tô pensando na lógica, que senão eu vou precisar de outra variável aqui de controle. Então tá, vamos fazer assim. Ó. Primeira coisa. No panel, o render collision. Aqui a gente sabe se. O quê? Não, não sabe de nada. Vamos fazer aqui mesmo, ó. Bola, andou a bola, render collision, render game. Vou fazer assim, ó. Depois que ele atualiza, render collision, render game. Eu tô pensando aonde que eu vou colocar essa lógica, entendeu? Vamos por aqui mesmo e vamos ver se dá certo. Ó. If ball.y maior do que o screen 8, a altura da tela, o que acontece se passar? Eu quero eu quero escrever game over na tela só, entendeu? Então o que eu faço? Eu não quero limpar a tela inteira. Eu quero só parar, escrever e sair fora, né? Então aqui vai estar parado. Então eu tenho que ter um jeito de aguardar o usuário, o jogador digitar alguma coisa. Então, deixa eu criar uma função aqui, assim, ó, void wait for key, né? Para esperar o jogador apertar alguma coisa. Não sei se tá confuso comigo pensando aqui enquanto a gente está fazendo, mas e aí então, ó, while true, não, while true, while true. If SDL wait event. Se tem algum evento na fila de eventos, aí a gente processa. E nesse caso, eu quero processar qualquer
tecla. Então, if e.type igual a key, não, SDL keydown, SDL keydown. Se eu apertei alguma tecla, é só isso, né? Tanto faz qual a tecla. Ou tem que ser o Enter? Não, tanto faz com a tecla. Vou fazer um break aqui. Vamos ver se vai dar certo. Então, vou fazer assim, ó. Paraliso o jogo, se passou. Eu quero escrever na tela. Deixa eu fazer aqui assim, ó. Game over. Vamos por aqui o 100. Hum, como é game over, eu posso fazer um ponteiro mesmo aqui e fazer direto assim, ó. Game over. Vamos usar a mesma fonte, mas vamos fazer em vermelho ou em amarelo mesmo. Deixa eu copiar aqui essa parte. Depois eu crio uma função para isso, ó. O draw panel, toda essa lógica aqui, ó. Ou eu crio uma draw centralized de alguma coisa, né? Melhor. Fazer aqui. Não, vai, deixa eu pegar isso aqui e pôr lá direto. Porque já tá dando muito tempo e vocês já vão ficar sem paciência comigo, ó. Aqui, pra cá. Eu vou colocar isso numa função. Deixa eu só decidir como vai ficar. Vamos escolher uma cor bem legal aqui. Pro Game Over. Esse vermelhão aqui, ó. 25500. Sem segredo. 255, 0. Então vai ser vermelho. Aqui ao invés de panel é Game Over. Hum, aqui eu vou mudar, né? Ó. Game Over Surface. Game Over Texture. Aqui muda o nome também. É importante organizar a nomenclatura, tudo certinho, para ficar fácil de ler depois. Depois, na próxima semana, a gente vai voltar e vai continuar esse jogo. Vocês não vão lembrar de nada mais. Aí é bom que os nomes estejam todos certinhos. Ah, beleza. Também. E tá escrevendo. Então, mas tá escrevendo aqui, né? Nessa parte. Não é o que eu quero. Eu quero aonde? Eu quero no. O X, a screen, bem no meio da tela, né? O widget dividido por 2, né? Menos metade do tamanho do texto. Menos metade desse cara aqui. Pra ficar bem centralizado. Dividido por 2. Tá ficando grande. Deixa eu já quebrar aqui então. Um por linha. A altura também vou calcular para ficar centralizado, né? Tudo certinho. Por que que aqui tá aqui? Aqui. E aqui. E então, aqui a altura, mesma regra, né? Screen, int, dividido por 2 menos a altura também. Game over surface, h, dividido por 2. Eu tô com fome, tá pra chegar o lanche, essa que é a verdade, por isso que eu tô com pressa. Não, mas se faltar alguma coisa, a gente continua depois. Falar nisso, já curtiu, né? Eu já pedi pra curtir, você curtiu aquela hora, né? E você comentou, falando se vai querer depois fazer a próxima versão com mais recursos? Eu gosto da ideia de voltar nos jogos, que a gente tá fazendo jogos sempre muito básico e tal, pra ter esse contato com o desenvolvimento, assim e tal. Mas é legal também depois voltar nos mesmos e aprimorar, né? E implementar mais recursos. Então, peraí, vamos ver se tá tudo certo. Render, texture. Mas aí vai acontecer a mesma coisa que tá acontecendo no que aconteceu para desenhar o painel, né? Porque ele vai limpar
né? Então, como que eu faço isso? Deixa eu dar uma olhada aqui. Então, é só não ter o render clear e eu pôr esse cara aqui no final. Só esse cara aqui mesmo. E aí vai ficar travado e vai acabar o jogo, não tem problema, é game over. Assim. E aí aqui, o wait lá que a gente criou, né? Por uma tecla e exit com exit sucesso. Terminou o jogo numa boa. Tá certo isso? Tá certo, né? Vamos testar? Opa, o free game over count on a pointer to an unallocated object. Ah, quando é assim ele fica na stack, não precisa nem do free, então. Melhor ainda. Então tá, pum. Ó, legal. Ó, rebati, pum. Tirar o mouse. Rebati mais uma vez, só pra gerar atenção. Como que vai ficar esse game over? Ó, pum, game over. Que decepcionante, ficou muito pequeno. E enter sai. Ficou muito pequeno, tem que aumentar um tanto. Ah, é que a gente carregou a fonte pequena, né? Então vamos carregar uma fonte, vamos carregar a fonte de novo, só que grande pro game over, ó. Vou carregar a mesma fonte, vou chamar de game over fonte. Ó, game over fonte. Né? Vamos fazer grande, pôr, sei lá, 80, 60, vai, 60 é grande. Ver fonte, vamos aqui, cadê? Fonte aqui. Game over fonte. Não, vai dar muito destaque, vai ficar muito legal, né? E é legal que tá calculando pra ficar centralizado, tudo certinho, ó. Dessa vez fazer direto, vai, sem suspense. Ó, pum, top demais. Caraca, muito bom. E então a gente tem que ter o sucesso também. Se matar todos os blocos, aí sucesso. Aí tá bom, aí a gente acaba por hoje, tá? Sério. Eu sei que já tô gastando muito do seu tempo aqui. Mas é que tá divertido, é mó legal fazer jogo, né? Você vai jogando no meio. Então vamos lá. Game over, legal, perfeito, né? É isso mesmo. E vamos carregar uma fonte grande assim também? Não. Vamos usar a mesma fonte, só muda a cor, né? Pro sucesso, né? Então não vai chamar game over fonte, vai chamar, sei lá, big font, né? Aqui. Porque como que é. Então, aí que tá. Como que é a regra? Como que eu sei que a gente ganhou? Eu sei que a gente ganhou se todos os blocos estiverem como inativos, né? Ó, cadê os blocos? Aqui, ó. Se todos os blocos estiverem inativos. Deixa eu ver se tem algum lugar que dá pra aproveitar. Aqui, ó. Vamos aproveitar esse loop aqui e vamos fazer assim, ó. Ball, all, peraí, all blocks destroyed. Destroyed. E a gente vai passar o quê? Um block pointer blocks. Só isso que a gente precisa para saber se todos os blocos foram destruídos. E aí eu vou fazer assim, ó, copiar esse loop aqui. Não, nem vou fazer assim, não. Não, vou fazer assim, ó, for int i igual a zero e menor do que block rows vezes block columns e mais. Aí, ó, se algum bloco tiver ativo, ele vai retornar falso. Se não, ele vai retornar true. Então, ó, if blocks i ponto active return false. Se algum bloco ainda estiver ativo, então todos os blocos não foram destruídos. Se nenhum bloco estiver ativo, ele retorna true, quer dizer que todos os blocos já foram destruídos. Entendeu? Esse eu acho que é o único exemplo de single responsibility function aqui nesse programa, né? De uma função que faz só uma coisa. Não, a random collision só faz uma coisa também, né?
Tá, tudo bem. Então, se todos os blocos foram destruídos, a gente vai mostrar uma mensagem de you win. Então, aqui, ó, do mesmo jeito que aqui a gente está fazendo o you lose, que inclusive eu acho que eu vou criar uma função para isso, né? Anyway, vamos lá. If all blocks destroyed, passando o nosso blocks, aí eu vou fazer essa mesma parada aqui, só que eu vou fazer com a mensagem de you win. Já pegou a lógica, né? You win. Um 3, exclamação. Em vermelho? Não, em verde, né? You win, RGG, green, aqui no meio, ó. 255, verdão. You win, a fonte. Muda aqui os nomes, né, de Game Over para You win Surface, You win Texture, Ctrl C. Deu para acompanhar? Tá tranquilo, não tá? Foi legal. Porra, não, ficou muito legal esse jogo. Eu achei que ia dar muito mais trabalho e que ia ficar muito mais quebrado, assim, sabe? Muito, uma jogabilidade muito menos fluida, porque ficou muito legal a jogabilidade. E sem som e tal, e mesmo assim ficou legal. Por som é legal, né? Tem uns sites que já tem uns sonzinhos prontos para baixar e tal. Eu até tenho vários aqui na minha máquina. Vou escolher alguns que funcionem. E aí. E o win. E aí acaba do mesmo jeito também, se todos os blocos estiverem vencidos. E aí é isso, ó. Se deu tudo certo, é isso, tá? Meu, muito legal você ter ficado até aqui. Muito legal ter essa convivência, né? De estar aí desenvolvendo um joguinho e tal, ó. Não, esse jogo ficou muito legal. Nem compara com os outros que a gente fez até agora, né? Teve vários que a gente fez que foi legalzinho também, mas esse, ó. Então, o Game Over a gente já. Nossa, eu vou ter que ganhar. Você vai ter que me assistir ganhar aqui, ó. Vamos enrolar enquanto ganha? Vamos ver se eu consigo ganhar, né? Porque assim, ó, tem várias coisas para fazer. Por exemplo, a gente pode fazer aumentar a velocidade da bolinha, por exemplo, a cada, sei lá, o tempo passando a cada ponto, ou quando passa de nível, cada nível fica mais rápido, que eu acho que esse que é o padrão, na verdade, né? E fazer um esquema de vidas também para não dar game over de cara, né? Mas para agora, para ter essa visão, né, do uso da SDL para fazer um jogo, tá bem legalzinho, vai. Bem completinho até. E a mecânica ficou legal. Eu não devia ter colocado tantos blocos, né? Por que eu coloquei tanto bloco? É que é legal e é muito nostálgico, porque eu lembro que meu primeiro computador, né? Eu ganhei em 1995 e só tinha DOS, né? E aí esse daqui era um jogo que tinha lá no meu computador. Só DOS quer dizer que não tinha Windows, era só tela preta, sem mouse, era só o teclado mesmo, aqueles computador bem antigo. Mas o meu já tinha até o monitor colorido. Era um 386. Tinha 500 megabytes de HD. Tem que enrolar. Qualquer coisa, eu acelero. Se demorar muito, eu acelero esse final no vídeo. Mas estamos acabando, ó. Uhum. Só quero ver o You Win, que daí vai ser a mensagem de encerramento desse vídeo. Beleza? Meu, muito legal. Ó. Se você não acompanha o meu perfil pelo Twitter ainda, vai lá no @DionísioDev. A gente passa o dia inteiro falando de programação, né? Falando de C, C++, e não só C, C++, né? Mas tudo que envolve essa questão da programação e tal. Tá muito legal, o pessoal engaja bastante, tem bastante gente comentando e tal, para trocar umas ideias de carreira e tal. Principalmente para quem tá começando, né? Eu tô falando com um pessoal que é recrutador também, que eu tô conhecendo pelo Twitter, para a gente fazer um vídeo falando disso, né? De carreira, para como que faz para começar e tal, né? Como que faz para chamar a atenção dos recrutadores, o que que eles olham. E aí vai ser muito legal. Então também, se você já tiver ideia de perguntas para mandar para recrutadores, estamos preparando um vídeo sobre isso. E eu tô falando também com o pessoal que eu já trabalhei, que ainda trabalha com C, porque atualmente eu não tô trabalhando com C mais, né?
E para quem ainda trabalha com C, para falar de como que tá o mercado e tal. Conheço um pessoal que trabalha com C em São Paulo, né? Mas aí presencial. Tá acabando, vamos lá. Tudo isso só para ver o U-Win. Então, tem mais uma coisa também, né, que dá para aprimorar. Nessa versão aqui, a bolinha só muda de direção, a gente não tem nenhum controle sobre ela, mas pelo que eu lembro, se eu não me engano, no Arkanoid clássico, se você tá movimentando a raquete enquanto vai bater na bolinha, aí ela muda a direção também, né? Mas aí é isso, ó. Se ficou alguma dúvida também sobre o que a gente usou nesse código, a gente usou bastante coisa. Eu tentei fazer meio rápido, eu expliquei pouco, porque apesar de ser só 200 linhas de código, né, que ficou até meio... Aí. Yui, você venceu, a gente ganhou. Conseguimos fazer um jogo em 218 linhas de código, em C. Muito legal, parabéns. Espero você no próximo vídeo, tamo junto. É nóis, valeu.